como lidar com o sofrimento, como lidar com a dor, como lidar com a angústia extrema, como lidar com os períodos em que as coisas parecem ter acabado, o mundo se destruiu, a depressão, a dor, a angústia, a ansiedade, a morte, o luto, a vida parece não fazer mais sentido. Eu estou diante de um céu que se derrama sobre mim em dor e em sofrimento. O que eu faço? E agora? O que será de mim? Eu preciso de recursos, de materiais para me ajudar a vencer a dor. Eu quero poder te apresentar um material que eu preparei com muito carinho e que me ajudou e que me abençoou para lidar com os meus momentos de sofrimento. Livro é que nem filho. Se você perguntar para um pai qual é o que ele mais gosta, ele vai ficar com vergonha de falar. E todos os livros que eu já escrevi na minha vida possuem características particulares que me marcam. Não é? O Máfia dos Mendigos marca eu ter passado um ano indo dormir na rua. É um material muito intenso pra mim. Por outro lado, o Novo Alvorecer dos Deuses é um material que eu sinto que é um dos meus livros mais maduros, mais sérios, que trazem uma contribuição real e particularmente nova em algumas áreas envolvendo idolatria. O Fogo no Parquinho é um livro onde eu me comunico diretamente com um público jovem e eu trago talvez a primeira teologia bíblica do namoro que eu já vi na minha vida. Mas, se você perguntar, qual é o livro que você mais gosta? Que você mais sim, que você gosta dele mesmo, assim, que tem um carinho especial. Eu vou ter que falar, certamente, dos Sermões da Pandemia. E esse talvez não seja o meu melhor livro. Talvez não seja. Quem tem que julgar isso talvez não seja eu. Quem tem que julgar isso são outras pessoas. Mas ele é um livro que me marca emocionalmente. Me marca emocionalmente porque foi de longe o livro que eu escrevi debaixo da maior tensão, do maior estresse, da maior luta como pastor de fato. Paulo diz isso, né? Paulo falando aos Coríntios, ele diz, olha, quem de vocês que sofre que eu não sofra junto? Quem de vocês que não caia, que eu também não fique desolado? E a pandemia de Covid foi, de longe, um dos períodos mais difíceis da história do cristianismo atual. Era 15 de março de 2020 que a gente estava ouvindo um dos pastores da nossa igreja expor Colossenses. E na sua exposição de Colossenses, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. E olha que eu tava com a Catarina de alguns meses na salinha de crianças. Na época a Isa não conseguia assistir um culto por causa da bebê, então como eu não ia pregar naquele domingo, eu disse, Isa, eu vou pra salinha, fica aí assistindo o culto, faz tempo que você não ouve uma pregação, ouve a pregação, eu fico com a Catarina lá. Mas eu conseguia pescar um pouquinho da pregação com o ouvido ali, porque a sala tava bem vazia, eu deixei a porta aberta pra poder ouvir um pouco da pregação. E o pastor Davi falou o seguinte, ninguém pode sair daqui achando que sofreu bastante pra ser salvo. Ninguém pode sair daqui achando que sofreu bastante pra ser salvo. Eu não sei nem se tá no YouTube esse vídeo, se esse irmão tá no ar lá no canal, mas aquele foi o último culto normal daquele ano, 2020. No dia seguinte, na segunda-feira, foi decretada a emergência de saúde aqui no Ceará por causa do surto de SARS-CoV-2, o famoso surto de Covid-19. A gente não teve culto no domingo seguinte e pra gente foi uma coisa muito nova. Nenhum de nós se preparou no seminário pra não ter culto. Nenhum de nós se preparou no seminário pra um contexto em que o governo não deixava a gente reunir, não por perseguição religiosa, mas por causa de saúde pública. Veja, a gente estuda várias vezes no seminário sobre períodos de perseguição e a gente sabe o que fazer na perseguição. Agora, e quando congregar, na verdade, é um risco pra vida das pessoas, não só que estão ali, mas as que estão em volta. E quando a gente está diante de um cenário em que o amor cristão cobra que a gente se afaste. Não é fácil pensar nisso, mas a nossa igreja, como uma igreja de periferia, sofreu muito com a Covid. Não perdemos nenhum irmão para a pandemia, mas todo mundo da igreja perdeu alguém. Nós tínhamos uma igreja constantemente de luto. Toda semana era pastor, morreu minha mãe, pastor, morreu meu pai, pastor, morreu meu tio, pastor, morreu meu primo, pastor, morreu meu patrão, morreu meu vizinho. Nossa igreja passou por muita morte. Havia muito medo, havia muita falta de noção do que estava acontecendo de fato. Eu fui um dos que no começo achou que, ia ser só 15 dias para achatar a curva, mas quando a gente começou a entender que as coisas iam ser mais sérias, a gente chegou à conclusão de que precisava ajudar a igreja a passar por tudo aquilo, que não era só 15 dias que a gente ia ficar em casa, ia demorar mais. A gente passou alguns meses sem cultos. Aqui na nossa igreja, a gente ficou 3 meses sem cultos presenciais, acho que foi um pouquinho mais talvez. Então nós voltamos para os cultos com uma série de limitações, máscaras, isolamento, cadeiras afastadas, passamos a fazer os cultos nos espaços externos da igreja, no estacionamento, para poder aglomerar menos. Depois a gente passou a fazer 2 cultos, teve domingo que a gente fez 3 cultos para poder abarcar todo mundo debaixo das regras de distanciamento. Depois teve um segundo período de lockdown, transmissões de cultos online. Foi aí que basicamente nasceu o Ministério de Mídia da nossa igreja. O Ministério de Mídia da nossa igreja basicamente nasceu na pandemia, porque teve que ter. Mas logo no começo eu entendi que eu precisava ajudar a igreja a passar por sofrimento. Foi quando eu fiz uma série de sermões chamada Sermões da Pandemia. Eu já dei esse título para essa série já no começo, onde eu tentei olhar para a escritura e expor para a igreja o que é que a escritura tinha a dizer sobre pandemia. Enquanto eu fazia isso, eu comecei a procurar na história da igreja como os pastores pregaram nos seus períodos de pandemia. Porque essa não foi a primeira pandemia que a igreja passou. A gente passou pela peste negra, a gente passou por surtos no período de Spurgeon, no período de J.C. Ryle, no período de Lutero, no período de João Calvino. A gente passou por vários surtos.
Spurgeon pregou em tempos de pandemia também. Então esses homens certamente tinham algo para me dizer. E eu comecei a caçar, traduzir, ler muitos desses sermões. E esses sermões não foram colocados no canal da nossa igreja. O canal da nossa igreja não podia transmitir algo ao vivo ainda, tinha uma regra aí do YouTube. E eu usei então o canal aqui do 2D de Teologia para pregar esses sermões. Todos esses sermões estão aqui online para você ouvir de graça, né? Tá? Você pode ouvir os sermões da pandemia se você quiser. Mas foi um tempo intrigante. Trancado em casa, pregando para uma webcam, eu fiz sermões para poder servir e ajudar a minha própria igreja à distância. E esses sermões então foram escritos e compõem os 8 capítulos desse material, Sermões da Pandemia. Por que é então que esse livro me constrange tanto e me marca tanto? É porque ele foi um consolo real para mim. Eu sei que os sermões desse livro consolaram a minha igreja, consolaram os irmãos da minha congregação, consolaram irmãos da nossa comunidade, consolaram pessoas do YouTube, consolou muita gente, mas os sermões da pandemia foram importantes para mim. Eu pregava e enquanto eu pregava, eu mesmo era tocado pela palavra de Deus. Enquanto eu preparava os sermões, eu encontrava o meu consolo, eu encontrava a minha paz no meio de um período de muito sofrimento. E a gente acha, já foi, né? A pandemia passou, mas quem sabe que sofrimentos novos podem surgir? A pandemia foi uma escola pra gente. Foi uma escola que me ensinou a lidar com situações imprevisíveis e entender como a gente se coloca diante de dores tão profundas. Aprender com a pandemia não só nos dá lições para lidar com novas pandemias caso aconteçam, mas nos dá lições para lidar com sofrimentos quando acontecerem, porque vão acontecer. O capítulo 1 do livro se chama Quando os Crentes se Espalham. É o primeiro sermão, onde eu uso Atos 8 para falar do período de perseguição pós-morte de Estevão e tento mostrar que aqueles cristãos conscientemente escolheram se espalhar, se separar uns dos outros para fugir do sofrimento. Eu tento argumentar, nesse primeiro sermão, de que existe um caminho justo, correto e bíblico de evitar o sofrimento. E de que evitar o sofrimento às vezes nos coloca em circunstâncias extraordinárias. Esses homens, ao se espalharem, ficaram sem igreja, não tinham onde congregar, não estavam mais próximos de seus pastores, estavam em uma situação anormal e deveriam buscar novamente a normalidade e construir um novo espaço de normalidade a partir da fuga, da perseguição e do sofrimento. O que eu tento argumentar no primeiro capítulo é que está na escritura fugir da dor, está na escritura evitar a dor, está na escritura evitar o sofrimento e que muitas vezes isso envolve estar em situações de fé completamente anormais. Para muitas pessoas era pecado a igreja não ter culto no domingo. Para muitas pessoas nesse período era errado que a gente não congregasse. E claro, observando todos os cenários políticos, as pessoas começaram a dizer que era mentira. Mas não está lotada as UTIs. Mas esse caminhão frigorífico que está sendo usado para colocar corpo, isso aí é fake news, é mentira e coisa assim. A gente na nossa igreja viu, né? Irmãos da nossa igreja não conseguiram vaga em hospital. Irmãos da nossa igreja tiveram seus parentes empilhados, porque não tinham onde colocar os seus mortos. Num cenário como esse, não é injusto que a gente se coloque em situações anormais em busca de fugir de determinadas dores. O capítulo 2 se chama Duas Tragédias e uma Parábola, que é em Lucas 13, onde Jesus fala que o sofrimento nem sempre deriva do pecado. O texto fala de uma catástrofe que cai sobre o povo e Jesus é constrangido a responder se aquelas pessoas foram prejudicadas por causa do pecado delas. Jesus deixa claro, olha, a torre que caiu em cima das pessoas em Siloé, eles eram mais pecadores porque a torre caiu sobre eles? Aqueles que foram mortos em determinada rebelião, foram mortos porque eles eram mais pecadores? E Jesus vai, com base nisso, dizer que o sofrimento nos alcança não como uma paga direta por todo e qualquer comportamento nosso. Se você está sofrendo porque pecou. Nada disso. O sofrimento pode derivar do pecado, mas nem sempre deriva do pecado. Às vezes o sofrimento é só sofrimento. Ele serve para nos apontar a Deus. Ele não vem necessariamente de erros que a gente tem cometido na nossa vida. O terceiro sermão se chama Perseverança durante o gemido da criação, em Romanos 8, onde a gente mostra que o Espírito Santo está do nosso lado, trabalhando para que enquanto essa criação caída e cheia de sofrimento e inutilidade, nós possamos permanecer fiéis no Senhor Jesus. Romanos 8 é um texto sobre sofrimento e é o texto do mais que vencedor. Somos mais que vencedores. Como? Passando pelo sofrimento. É quando passamos pelo sofrimento que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, nós vencemos o sofrimento porque o sofrimento não nos derruba, mas a gente é mais do que vencedor porque o sofrimento não só não nos vence, mas o sofrimento nos ajuda a estar mais perto de Deus. Isso é maravilhoso, somos duplamente vencedores. E isso é porque o Espírito Santo está do nosso lado em um mundo de queda. O quarto sermão se chama 5 Passos na Estrada da Dor, em Tiago 1, onde a gente percebe, através do livro de Tiago, uma forma bíblica de lidar com os períodos de sofrimento, o que envolve, acima de tudo, oração, pedindo a Deus por sabedoria e perseverança. O quinto sermão se chama O Espetáculo do Sofrimento, em Hebreus 10, onde o autor aos Hebreus, escrevendo a pessoas debaixo de intenso sofrimento e de intensa perseguição, trata o sofrimento como um espetáculo, onde a gente sofre diante de Deus, diante do mundo, diante dos anjos, e há um testemunho para a eternidade que nós damos através de como passamos pelo sofrimento. Nós estamos dizendo algo para o céu, dizendo algo para Deus, dizendo algo para os anjos e para os demônios através do nosso sofrimento. O nosso sofrimento é um palco. Pode ser um sofrimento isolado, você pode estar em casa, triste, sozinho, deprimido,
deprimido, achando que ninguém te vê, mas no seu sofrimento você está em um palco e quem tá vendo você é Deus, quem tá vendo você são os anjos, quem tá vendo você é todo um mundo espiritual. O sofrimento então é uma peça encenada, é um drama vivido diante de toda a comunidade do cosmo e diante de toda a espiritualidade que nos rodeia. E vencer o sofrimento e enfrentar o sofrimento não é um ato isolado, introspectivo que a gente lida na nossa individualidade. É um ato sempre público diante da eternidade. Por isso que é importante saber passar bem pelo sofrimento. O sexto sermão se chama As Orações dos Náufragos, baseado em Lamentações 1:4, onde eu mostro o cenário terrível que Jeremias estabelece no livro de Lamentações: carcaças expostas, crianças decapitadas, gente pegando fogo, podridão na cidade, uma coisa horrível. E eu trato Lamentações como uma oração de um náufrago. Isso aí eu roubei do José Ortega y Gasset, aquele famoso filósofo, onde ele diz que as únicas orações que realmente importam são as dos náufragos. É quando você está diante da morte e você ora, que ali revela o que há de mais verdadeiro dentro de você. O modo como nós vivemos na pandemia era um modo de revelar quem nós realmente somos em Deus. O sétimo sermão se chama O que Jó não sabia, em Jó 42:3, mas que é basicamente um resumão do livro de Jó, onde eu tento mostrar que Jó não sabia de várias coisas durante seu sofrimento. Por exemplo, Jó não sabia da conversa entre Deus e o diabo, que motivou toda aquela dor. Jó não possuía o livro de Jó. Jó não leu o livro de Jó. Então Jó não sabia dos detalhes que nós sabemos ao lermos o livro de Jó. E a questão é, o que é que nós não sabemos durante o nosso sofrimento? Durante a nossa dor, nós não sabemos o que Deus está fazendo. Durante a nossa dor, nós não sabemos o que é que Deus está planejando. Jó não sabia que ele seria recompensado em dobro no final do livro. Jó não sabia que Deus estava no controle. Jó não sabia que Deus o aprovava e continuava amando ele durante seu sofrimento. Jó não sabia. E existem muitas coisas que Jó não sabia, mas nós sabemos ao ler o livro de Jó e nós sabemos ao ler a Bíblia. Ao lermos a palavra de Deus, nós podemos saber várias coisas que nós não vemos. E essas coisas que vemos na palavra, mas não sabemos na experiência, são coisas que nos ajudam a enfrentar o sofrimento de uma forma muito mais poderosa do que Jó podia ter enfrentado. E o último sermão se chama O Vírus Só Mata o que Te Prende Aqui, em 2 Coríntios 4:5, onde a gente olha para o céu, para a promessa de ressurreição e de uma nova tenda com Deus. A gente pode morrer, perder o corpo, ficar com sequelas graves de Covid. Durante a pandemia a gente encerrou os cultos, mas continuei dando atendimento pastoral, levei gente para o hospital, levei gente para médico, fui com o irmão da igreja levar para reconhecer o corpo de pai e de mãe que morreu de Covid. E eu mesmo peguei Covid 3 vezes durante esse período. Fiquei com muitas sequelas por um tempo, no corpo, na pregação, na cabeça talvez também um pouco. Como é que a gente lida com uma vida em que o nosso corpo está em risco? E a verdade é que o vírus só mata o que te prende aqui. O vírus só pode tocar em nós, em retirar de nós aquilo que nos mantém fixos num mundo que é temporário. Ele só mata aquilo que nos impede de já estar com o Senhor. Então o vírus, por mais que ele seja ruim, ele geraria um efeito em nós que seria positivo, que seria encontrar o nosso Deus, e isso dá uma esperança que o mundo nunca terá. Eu queria ler para vocês um trecho da conclusão do último sermão. Diz assim: são tempos difíceis. O que vemos às vezes pode ser aterrador. Acontece de passarmos o tempo livre conferindo notícias, vendo reportagens, comparando os artigos acadêmicos para fugir das fake news. O que se vê neste momento não nos agrada. Tememos a morte. Eu mesmo não posso sentir uma dor nas costas ou ter uma coceira no olho que eu já me imagino no leito do hospital. Todos estamos um pouco hipocondríacos. Todo mundo está um tanto assustado. O que se vê é difícil, mas o que não se vê é maravilhoso. O que não se vê é lindo. O que ainda não estamos vendo faz com que tudo isso seja rápido, leve, momentâneo. O mundo parou. Todas as lentes estão apontadas para o coronavírus. Isso é muito pouco ao longo da história do mundo. Os livros de história falarão disso. Contaremos aos nossos netos como passamos por tudo isso. Mas olhando para o que não pode ser visto, não terá sido nada. Pelo contrário, terá sido muito pouco. Talvez precisemos gastar mais tempo olhando para o que agora ainda é invisível. Talvez devamos ler um pouco menos as notícias e um pouco mais as verdades eternas da palavra. Passar menos tempo discutindo e mais tempo encorajando e sendo encorajados. Passar menos tempo olhando os números e mais tempo orando ao Deus vivo. Mais tempo meditando dia e noite na palavra. Orando para que Deus ponha a eternidade diante de nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que agora ainda é invisível. Se o vírus nos matar, tudo bem, nos encontramos do outro lado. É um livro muito bonito. Ele é dedicado ao meu primeiro filho, que não chegou a nascer. O primeiro bebê que a gente perdeu antes da pandemia, que marcou eu e minha esposa muito profundamente. Um livro sobre dor e sofrimento, dedicar ao meu filho não nascido, cujo nome Deus conhece, é uma coisa que realmente me deixa marcado de alguma forma. A epígrafe do livro é um trecho de um sermão que foi pregado no livro A Peste, do Albert Camus. É uma citação
excelente e quase profética sobre o modo como nós vivemos a pandemia. E cada capítulo inicia com um trecho de um sermão que foi pregado em alguma pandemia da história. Então tem um trecho de uma carta de Lutero chamada Se Alguém Pode Fugir de uma Praga Mortal, que ele escreveu para Johann Hess em 1527 durante um surto da peste negra. No segundo capítulo tem um trecho de Pecado, as Pragas, foi publicado pelo puritano inglês Ralph Vernon em 1669, 4 anos após a Grande Praga de Londres. Tenho algumas reflexões que surgem da recente epidemia de gripe que atingiu nossa cidade, que foi um sermão pregado pelo ministro presbiteriano Francis Grink em Washington em 1918, ao fim da pandemia de gripe espanhola. Tem uma carta escrita por João Calvino para Guilherme de Farel, enquanto a peste bubônica assolava a cidade, em 1538. Tem um sermão pregado pelo J.C. Riley durante o surto da peste bovina, em 1865. Tem um trecho do sermão A Voz da Cólera, pregado pelo Charles Spurgeon, em 1866, depois da terceira epidemia de cólera. Tem um trecho do livreto Coronavírus e Cristo, do John Piper, escrito no começo da pandemia. Agora, esse livro me toca de forma particular, porque eu descobri que foi escrito um TCC sobre ele na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu até abri aqui para dar uma conferida. Se chama Literatura e Pandemia, uma análise do tema do sofrimento presente nos sermões contemporâneos, de Iago Martins, apresentado por Sara Couto Vasconcelos Espigares, como parte do trabalho de conclusão de curso de Letras, apresentado no Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para obtenção do grau de bacharelado, licenciatura em Letras Português e Inglês. E assim, eu li o TCC inteiro. O TCC analisa 2 sermões desse livro e analisa o estilo, as comparações, as metáforas, as referências e alusões a outros textos bíblicos e a outros fenômenos. Cara, eu fiquei chocado, assim, porque você, sei lá, quem sou eu? Quem sou eu e existir um trabalho acadêmico, um trabalho que foi apresentado numa faculdade, com um orientador, sabe? Apresentado por uma banca, analisando os meus sermões e estão registrados nesse livro aqui. Nossa, quem sou eu? Quem sou eu? Isso tá muito além dos meus méritos. Isso tá muito além da minha capacidade. Isso me deixa muito honrado de poder contribuir na vida das pessoas e contribuir literariamente, não é? Eu acho que sermões são um estilo literário que foram muito desprezados. O título desse livro não vende muito, tá? O título, Sermões da Pandemia, não é um título muito vendável, mas eu insisti que fosse ele, porque eu acho que a gente deveria voltar a ler sermões com mais frequência. A maioria dos autores hoje, por indicações editoriais, porque, claro, tem que maximizar a venda, pegam livros que são baseados em sermões e dão toda uma roupagem nova para não parecer sermão. Mas eu acho que de vez em quando a gente precisa fazer parecer sermão, voltar a olhar para o sermão como um estilo literário. Thiago Cavaco foi alguém que fez isso com muita eficácia hoje em dia com seus 6 sermões contra a preguiça. Se você pegar os antigos sermões do padre Paulo Vieira, puxa, você tem um negócio incrível. Voltar para ler os sermões de Spurgeon. São materiais excelentes, a gente lê muito sermão. Eu comecei minha caminhada na fé reformada lendo sermão, lendo as transcrições dos sermões do Piper, lendo as transcrições dos sermões do John MacArthur. Para mim poder ter um livro com sermões é uma coisa que me deixa muito feliz, ainda mais por tudo isso que eu tô comentando. Sara, eu me sinto não apenas honrado, mas também motivado como pastor, como teólogo, como comunicador, como escritor, por você ter me escolhido para fazer o seu trabalho. Eu fiquei muito honrado, de verdade. Isso me deixa muito mais inspirado e muito mais feliz no processo de pegar o material que a gente tem produzido e transformar em algo para o benefício da igreja. Muito obrigado, Sara, que Deus possa lhe abençoar. Muito obrigado pela generosidade. Enfim, é um livro muito bonito. Tem a apresentação do Thiago Cavaco, prefácio do João Guilherme Anjos. É um material bem bonito por fora, bem bonito por dentro. Tem frases marcadas aqui principais do livro. Capa dura. Tem fitilho para você marcar onde é que você está lendo, e o livro tem uma capa que é uma jaqueta que protege o seu livro. Você pode tirar a jaqueta se quiser, eu gosto de deixar, mas tem esse ar de livro clássico, antigo, de sermões, aqui com esse formatinho de impressão que fica dourado, com baixo relevo, brilhando, é bem bonito mesmo, bem cara de livro clássico. Tem uma folha de guarda muito bonita, com um padrãozinho aqui. Bom, talvez seja um dos livros que mais me toca de todos que eu já publiquei na minha vida, porque tem um sentido muito especial nele pra mim. É um livro bonito, é um livro meditativo, é um livro que consola em tempos de sofrimento. Se você precisa de um material para saber lidar com a dor, talvez Sermões da Pandemia seja um livro para você. O link para comprá-lo, se você quiser, estará aqui na descrição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente tem vídeo toda terça, quarta, quinta e sexta, então conto com sua presença sempre discutindo boa teologia aqui no YouTube. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.